Já muito bem-vindo, você de casa. Prazer ter você aqui novamente na TV Inova SC. E hoje o programa tá uma delícia, hein? Empreenda Santa Catarina, eu tenho certeza que você vai gostar. Ana ficou 6 anos fora do Brasil e voltou para abrir um negócio. Mas mesmo antes de voltar ao seu país, ela já empreendia fazendo doces em casa para complementar a renda. Eu cheguei aqui em novembro de 2021, só que já estava muito em cima da temporada, como aqui a cidade é sazonal, não era viável fazer tudo às pressas, né? Então eu preferi passar um ano conhecendo a cidade, conhecendo como é que era o movimento, a sazonalidade, fazendo contatos, escolhendo estrategicamente um espaço e me organizei por um ano. Daí eu acabei abrindo em novembro de 2022, né? Faz um ano e meio mais ou menos que eu abri a loja na Praia de Palmas. Eu sempre desejei empreender, sempre quis ter meu próprio negócio. Eu recebi um treinamento por uns 4 anos mais ou menos quando eu morei em Dublin, que eu era supervisora de uma deli. Então ali eu trabalhava muito com atendimento ao público, porém focada nos salgados. Mas eu sempre gostei de doce, eu sempre gostei de fazer bolo desde criança, de aprender receitas novas, repetir o que minha mãe fazia. Então eu aproveitei o tempo que eu estava lá durante a pandemia e fiz um curso online para me profissionalizar. Para bolos com decorações especiais, para bolo de andar, de casamento, de aniversário. Quando eu vim morar aqui, eu queria mesmo era abrir uma loja de bolos. Só que eu percebi que o local era muito carente de café, de um ambiente aconchegante para que as pessoas pudessem vir e tomar um bom café com um doce. Então eu juntei a experiência que eu tinha de receitas. Eu sempre gostei do simples bem feito, do básico, do tradicional, porém com um toque mais sofisticado desse curso de confeitaria que eu fiz, né? Então foi onde eu decidi abrir a confeitaria, que eu sempre fui apaixonada por café também. Então eu tenho a oportunidade de servir um bom café, porém acompanhado de um doce que todo mundo conhece. A gente trabalha com receitas que todo mundo conhece, só que bem feito, bem apresentado, né? Um toquezinho de sofisticação. A confeitaria da Ana é especializada em produtos artesanais, pães, doces e salgados. Com 5 meses de funcionamento da primeira empresa, ela abriu a segunda loja. Na verdade, eu não estava procurando, caiu de paraquedas no meu colo. Na verdade, começou com uma confusão que eu fiz, onde eu confundi 2 gerentes de banco, uma no WhatsApp e uma pessoalmente, e eu pensei que eu estava falando com a mesma pessoa, para abrir uma conta empresarial para a confeitaria. E aquela que veio presencialmente mencionou, olha, vai abrir um supermercado na cidade, eles estão procurando alguém para botar um café e tal. Eu disse, poxa, que legal, tomara que alguém consiga. Mas eu não procurei, assim, não vi que fosse para mim, porque a minha empresa estava só com 5 meses. Só que eu contei para uma amiga que não me deixou em paz. Ela não me deixou em paz e ela me obrigou a mandar mensagem, a procurar e a especular e a ir atrás. E eles até demoraram um tempo para responder, achei assim que não ia dar em nada. E aí quando eu vi, eu estava lá na reunião e estava assinando o contrato e depois, que nem uma maluca, atrás de recursos para abrir, para investir, como é que eu vou fazer. E da assinatura do contrato até a abertura da segunda loja eu tive 35 dias. Foi uma loucura, assim, consegui um abençoado que fez os meus móveis em 3 dias, tipo prazo correndo contra o tempo e treinamento de equipe, selecionando as meninas, ensinando as nossas receitas e, enfim, deu tudo certo. Em 35 dias a segunda loja estava aberta, quando a primeira tinha apenas 5 meses. A Vanilla Bean produz e comercializa produtos com receitas exclusivas e personalizadas. O foco é fermentação caseira e utilização de insumos de alta qualidade. A gente produz praticamente 100% do que é doce. Bolos, desde os mais simples que todo mundo conhece, bolos e tortas, né? Brigadeiros, pão de mel, toda a parte de doce a gente produz. A parte que a gente recebe pronta, a gente procura trabalhar sempre com parceiros que também trabalham de maneira artesanal. Então hoje eu tenho pães de fermentação natural, que não são feitos aqui, porém a gente trabalha somente com fermentação natural. Eu tenho saltenhas, né, que são um tipo de empanadas argentinas, ou empadinhas, que elas vêm de fora, porém
também são feitas de maneira artesanal. Aqui na loja que fica anexo ao supermercado, a gente acabou tendo que se render a uma pequena parte que é industrializada, como uma coxinha, um bolinho de carne, porque o público aqui tem essa preferência, né? Produto salgado, produto rápido, lanche, sabe? Pega e sai. Só que aí esses a gente acabou pegando prontos, mas só tem na loja do mercado, na outra não, porque não é o nosso foco. E doce sim, a gente faz 100% de tudo que é servido na vitrine. Por vender produtos bem específicos na região, a empresária enfrenta muitos desafios e precisa adaptar o menu para atender a demanda dos clientes, principalmente da segunda loja. A gente percebe hoje que muita gente vem e além de ter restrições alimentares, outras pessoas simplesmente têm a preferência por um produto que consideram mais saudáveis, né? Então a gente sempre tem na vitrine, no mínimo, uma ou duas opções sem glúten, sem lactose, sem os dois. A gente tem um brownie low carb de batata doce também, que é inclusive sem açúcar para quem é diabético. A gente tem omelete, crepioca, tem 4 ou 5 tipos de salada que nós desenvolvemos aqui, são saladas exclusivas. Além do pão de fermentação natural, tem as pizzas artesanais também com fermentação natural, que elas já são pré-assadas em forno a lenha, porque a gente entende que como a gente abre das 7h30 da manhã até 8h30 da noite, a gente precisa atender alguém que quer almoçar, alguém que quer jantar, alguém que quer um produto diferente, né? Então tem para todos, sempre tem o integral, sempre tem para quem está de dieta, sempre tem para quem tem restrições, inclusive sob encomenda qualquer bolo, exceto os mais sofisticados que tem uma receita engessada. Mas os bolos para o dia a dia, qualquer um deles, sob encomenda, a gente consegue atender sem glúten, sem lactose, com a substituição do açúcar por um açúcar mascavo ou por um adoçante. Sempre tem produtos derivados do milho, por exemplo, né, que já são naturalmente saborosos, adocicados e não tem glúten. Então tem para todo mundo. Para expandir os negócios e iniciar o processo para transformar a marca em franquia, a empresária procurou o Sebrae de Santa Catarina. Entrei em contato lá com o pessoal, eles perguntaram exatamente o que eu precisava. E eu disse, eu quero estruturar a minha empresa para posterior abertura de franquias. Então eles me direcionaram para alguém que é especialista no assunto, né? Então eu estou nesse caminho. Ela sugeriu inicialmente fazer o planejamento estratégico para depois, com tudo mais organizado, a casa em ordem, a gente partir para a venda de franquias. Empreender é tomar decisões o tempo todo e se adaptar ao mercado. E a Ana sabe bem disso. Mas manter a qualidade dos produtos é uma prioridade para a empresária. E isso requer persistência. No dia a dia, os desafios que a gente encontra, eles são muito mais propensos a fazer você desistir do que fazer você ir adiante. Mas se você faz algo que você acredita, se você está trabalhando na realização de algo que foi um sonho, se você entende que você está entregando algo maior, que as pessoas precisam, que vai fazer a diferença na vida, não digo de alguém, mas de muitas pessoas, sabe? Porque simplesmente chega dias de inverno que as pessoas chegam e encontram aquele aconchego, aí ele é o único cliente sentado, você está ali, eles contam todos os problemas, eles se abrem, tem gente que chora e eu já me vi chorando junto, porque a gente entrega o aconchego e a gente entende que as pessoas recebem. O cliente às vezes está comendo um bolo, ele me chama para dizer que eles percebem que aquilo é artesanal, que aquilo está maravilhoso, que aquilo é diferente do que eles comem por aí. Então, o conselho é, sem dúvida, não desistir. Que delícia, hein? Muito bacana a gente ver que existem empreendedores preocupados até com a sua saúde, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não podem mais comer tanto açúcar, porque faz mal. E aí, claro, uma empreendedora que entendeu isso, entendeu a demanda que ela tinha em Governador Celso Ramos e resolveu, claro, servir
né, a essa demanda. E para a gente comentar sobre essa grande história de sucesso, a gente está aqui com a consultora do Sebrae, Fabrícia Borba. Muito obrigado por estar aqui com a gente, receber o nosso convite, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Quer dizer que hoje virou uma tendência, Fabrícia, de você segmentar, né, alguns negócios para poder atender realmente uma demanda mais crescente, aí, principalmente por produtos mais saudáveis, digamos assim? Sim, é verdade, Alexandre. É evidente que hoje falar de nicho ou negócios de nicho não é uma novidade. Sim. Sempre houve e sempre aconteceram nichos de negócios atendendo. E o que é um nicho de negócio, se a gente falar de forma bem transparente com o nosso público? Sim. É você levar em conta que uma pequena porção do mercado está sendo atendida por algum tipo de particularidade. Seja comportamento, seja preferências, seja interesses, né? E nesse caso, né, da Vanilla, a gente percebe que o interesse dela é atender um mercado que tem preferências por produtos que tenham menos açúcar ou que sejam um pouco mais saudáveis, digamos assim. Mas aí a gente ir num cenário bem exemplificado, Alexandre, né? Se a gente falar hoje de uma loja de roupa de bebê, ela também é um negócio de nicho, porque atende especificamente um perfil de público de uma determinada idade. Sim. Ou quando a gente fala de um cenário hoje de tendência de mercado da economia prateada, quando a gente atende um público, né, de mais idade e que especificamente busca, de repente, uma atividade física ou, né, uma instrução, uma orientação, né, para a saúde direcionada para esse público nessa faixa etária. Isso também é uma tendência e que pode ser também um negócio de nicho muito especializado. Você tem visto cada vez mais esses empreendedores procurando cada vez mais isso, essas segmentações? Existe uma tendência aí, né, de pesquisas feitas, né, a nível mundial de que até 2028 a economia relacionada ao negócio de nicho de veganismo e vegetarianismo vai atingir 34 bilhões no faturamento dentro de um mercado. Então, é uma tendência de consumo, né? A gente percebe as pessoas buscando, talvez, né, a diminuição do consumo de alimentos de origem animal. E esse processo e essa mudança, né, demonstra um mercado bem aquecido e próspero para os próximos anos. Então, a gente leva aí que os próximos 4 anos esse segmento é um segmento fortemente impactado e diferenciado, né? Hoje é ainda diferenciado, mas a tendência é que realmente se torne cada vez mais comum a gente encontrar mercados. E já dá para perceber, por exemplo, pelas consultorias do Sebrae, já essa preocupação? Sim. Ou vocês precisam, às vezes, alertar o empreendedor que ele precisa segmentar? O que a gente percebe hoje é que grande parte do mercado que a gente acompanha das micro e pequenas empresas, eles querem inovar, querem fazer algo diferente, querem tornar, né, o produto ou o serviço deles diferenciados. E o negócio de nicho se torna uma oportunidade, onde você pesquisa, você identifica, né, uma dor no mercado, uma necessidade naquele mercado que ele está inserido, e em cima disso você começa a oferecer produtos ou serviços diferenciados. É evidente que para uma micro e pequena empresa parece mais fácil, né? Parece mais acessível essa mudança. Mas o fato é que hoje, se a gente olhar exemplos aí de grandes marcas, né? Um exemplo que eu gosto muito de trazer para os meus clientes, né? Que não só para eles, mas impacta muito, é quando a gente fala, né, da marca Ford, quando lá em 2021 lançou o Mustang Mach, que lançou apenas 80, né, unidades aí no mercado e aumentou em 40 milhões o faturamento deles, né? Porque venderam de maneira exclusiva e personalizada. Então, o que faz, por exemplo, hoje uma hamburgueria criar um hambúrguer exclusivo para um determinado período ou para uma determinada campanha, isso se torna um negócio de nicho evidente e também um diferencial para essa empresa. E porque você consegue agregar tanto valor àquele produto que você pode colocar um preço muito alto que você acaba vendendo, né? Isso é uma das vantagens. Primeiro, agregar valor, personalizar, então isso a margem aumenta. O fato da competitividade, né? Tu diminui a concorrência, né? Tu não vai estar competindo diretamente com outras empresas do mesmo segmento. E, efetivamente, o cliente hoje, a gente sabe que quando ele busca algo personalizado, algo exclusivo, ele está disposto a pagar um valor maior e por uma experiência melhor. Sem dúvida. Aliás, você de casa deve saber e deve ter visto já várias lojas, né? Vários comércios, mas é sempre a mesma coisa, não tem assim aquele diferencial. E, de repente, você vê um empreendimento agora como esse da Vanilla, que resolveu mudar completamente e acaba tendo uma apresentação também muito bonita, né? Como a gente viu. E é legal, Alexandre, falar sobre isso, porque efetivamente ela está vivendo inserida dentro de um mercado e dentro de um cenário, né, lá em Governador, em que o número, né, de pessoas que consomem lá talvez é um pouco menor que se imaginar dentro de Florianópolis. Sim. Mas efetivamente ela encontrou lá dentro essa oportunidade de diferenciação e que isso também trouxe valor para o público dela, né? Eles perceberam que isso também era importante, né? A questão do consumo de algo mais saudável, talvez algo mais nutritivo, se a gente olhar para o cenário da composição dos ingredientes que ela tem trazido. E realmente, se a gente falar de tendência e saúde dentro de Santa Catarina, né, o nosso
público, né, nosso comportamento, né, de consumo tem demonstrado cada vez mais a gente buscar qualidade de vida, buscar atividades que proporcionem mais saúde e bem-estar. Que legal. Mas olha, eu vou segurar um pouquinho mais você aqui, porque daqui a pouquinho a gente quer falar um pouco mais sobre essas soluções, porque, por exemplo, tudo isso que ela fez em Governador Celso Ramos, claro que ela teve uma preparação, ela percebeu, ela teve que ver novas receitas e tudo mais. Então, como é que o Sebrae pode ajudar, né, você, empreendedor, a nichar realmente, a procurar esse nicho de negócio na sua área de atuação? Então não sai daí que a gente volta rapidinho. Hoje o nosso Empreenda Santa Catarina conquista todo mundo, né? Mesmo aqueles que não podem comer mais açúcar, tem medo, né, de glúten e tudo mais, porque tem restrição alimentar. Mas aí tem sempre um empreendedor, uma empreendedora que acaba vendo esse nicho e diz, não, vou atender essa demanda, que foi o caso, então, do nosso case de hoje aqui no nosso Empreenda Santa Catarina e que a Fabrícia Borba, consultora do Sebrae, está mostrando aqui para a gente também, né, Fabrícia? Cada vez mais você falou que essa é uma tendência, as pessoas encontrarem esse nicho. Agora eu te pergunto o seguinte, o Sebrae, quando ele já faz a sua primeira abordagem, um diagnóstico lá com o empreendedor, ele já consegue perceber, por exemplo, que, olha, em cada setor, em cada loja, comércio e tal, existe ali um nicho que pode ser explorado? Sim, com certeza, Alexandre. Hoje a gente sabe dentro do Sebrae, né, que as nossas consultorias especificamente, né, as especializadas, elas podem proporcionar esse tipo de pesquisa, né, auxiliar o empreendedor a identificar dentro do mercado que ele está inserido quais as oportunidades que tornarão ele um negócio diferenciado ou um negócio de nicho. Então, a gente pode falar hoje de consultores especializados em negócios de nicho, e é um que eu estou inserida, inclusive, para atender esse mercado. E, propriamente, o próprio Sebrae, dentro do site do Sebrae Santa Catarina, a gente tem vários boletins, né? O Observatório do Sebrae, os boletins de tendências que trazem todo esse movimento econômico e tendências de consumo. Então, a gente fala hoje da economia pet, né? Que é um cenário, né? A mudança do comportamento familiar e das famílias, onde trazem, né, o pet, né, inserido como, né, um membro da família, isso, né, praticamente um filho no cenário. Então, tem como a gente buscar ali oportunidades e informações a nível nacional e estadual sobre esse consumo e como esse mercado tem crescido, né, em Santa Catarina. E dentro desses boletins poder estruturar uma pesquisa de mercado, né? Eu levo a crer que hoje é mais que necessário. Uma empresa que quer se diferenciar com o negócio de nicho, buscar uma consultoria que desenvolva uma pesquisa de mercado para a sua empresa, e o Sebrae pode, né, ajudar nesse sentido, é bastante relevante antes de tomar uma decisão. Mas o fato é que existem projetos que hoje não trabalham só com negócios de nicho, mas projetos que ajudam isso. Então, aqui, né, Alexandre, a gente já acompanhou vocês falando do Ali, né, o próprio projeto Ali, que inova, que busca inovar em processo, produto, serviço. Exato. Ele pode efetivamente proporcionar, né, um momento de preparação, de teste de um determinado produto ou serviço que essa empresa queira inserir no mercado que ele está, né, atuando, e, a partir disso, tornar essa diferenciação um negócio de nicho também. E interessante que, assim, quanto antes o empreendedor perceber esse nicho, né, melhor, porque a gente sabe que tem que ter toda uma preparação, né, para poder apresentar esse produto depois. Exato. Eu levo a crer também que, né, Alexandre, não só, e é mais que essencial fazer pesquisa do mercado e também, né, do consumo, mas efetivamente o empreendedor olhar para o cenário do que aquilo que realmente faz sentido para ele. Então, imaginando que hoje eu quero atuar com um perfil de negócio mais nichado, o que faz sentido eu estar proporcionando né, desenvolvendo esse produto ou esse serviço, o que faz os meus valores hoje quererem estar atendendo ou me posicionando para isso. Então, é muito importante não só levar em conta que os indicadores, a pesquisa né, trazem segurança e tomada de decisão, mas efetivamente o que faz o empreendedor tomar essa decisão de querer se diferenciar e atender especificamente esse mercado. Hoje, se a gente falar de negócio de nicho, Alexandre, a gente vai chegar no cenário de que empresas hoje atuam com o comportamento do estilo de vida das pessoas. Estilo de vida, exatamente. Isso é um diferencial. Isso vende muito, né? Isso vende muito. Então, hoje, né, a gente deu aqui o exemplo da economia prateada, né, mas o que faz a nossa população está envelhecendo. Nós sabemos disso. E o que faz a gente estar preparado para atender nos diversos serviços e produtos para que esse mercado continue consumindo e consumindo bem, né? Claro. E aí, assim, né, Alexandre, a gente fala só do idoso ou talvez mais um cenário que hoje é um mercado extremamente relevante e aquecido, que é o mercado dos portadores de deficiência. Então, o que faz hoje, por exemplo, você ir num consultório odontológico que consegue e faz um atendimento especializado para quem tem uma síndrome como o Down ou o espectro autista. Isso é uma diferenciação para atender também um mercado que realmente hoje está
tá crescente, Sim. né, essa questão, e principalmente o que faz a gente receber e atender diferente esse público. Então, tudo isso também influencia. Eu acredito que a partir disso, isso é uma inovação, ele pode sim avaliar o quanto isso pode se tornar um diferencial do negócio dele para atender determinadas demandas ou necessidades. Claro. Por exemplo, agora se o empreendedor está nos assistindo e ele está lá numa área de atuação e ele pode estar pensando assim, bom, mas no meu negócio aqui eu acho que não cabe nenhuma inovação, porque o meu produto é esse e tal, eu não tenho como inovar. Mas o Sebrae tem lá no início, né, no diagnóstico e tal, digamos assim, estímulo para poder fazer com que ele enxergue que ali pode ter sim uma oportunidade. Sim. O primeiro passo é fazer um diagnóstico especializado do Sebrae para identificar o mercado que ele atua. Se ele não tem clareza desse mercado, ele fazer essa análise e aí estudar o perfil de comportamento do cliente ideal que ele quer atender. Certo. E isso é possível através após o diagnóstico de uma consultoria. E a partir dessa determinação do perfil de cliente ideal, ele começar a desenhar essa estrutura, essa jornada de experiência de compra do cliente. Então, é possível a partir do diagnóstico, o consultor orientar esse cliente a dizer, olha, talvez nesse momento você precise de uma consultoria de marketing que vai te diferenciar, ou uma consultoria de inovação para você desenvolver esse novo produto ou serviço, ou dentro desse contexto uma consultoria de processo para que você mude o processo da sua venda, ou o processo do seu serviço ou desenvolvimento do seu produto, para você entregar essa solução de maneira diferenciada. Então, é possível através, especialmente das consultorias e especificamente das pesquisas de mercado e tendências dos boletins do Sebrae. Interessante, né? Você falou do processo, tal, dessa questão da venda, essa preparação do empreendedor para ele entender essa oportunidade. E mesmo dentro desse processo, eu até ia perguntar justamente da questão do marketing, porque ele que vai dar visibilidade para aquela novidade que ele está trazendo. É isso mesmo. Talvez, assim, muitas empresas hoje já atuam de maneira diferenciada e não enxergam isso sendo um negócio de nicho. E, por vezes, nem comunicam. Sim. Então, eu dou um exemplo também, né, relacionado a isso, é que hoje o que faz a Vanilla ter um cookie para redução, para restrição do açúcar, pensando só no segmento fitness, quando na verdade talvez está influenciando num segmento ou numa restrição alimentar por consumo do trigo ou do glúten, enfim, né, envolvendo. Então, a pensar que às vezes o empreendedor está pensando, né, nesse serviço que ele faz como algo comum ou tradicional e que efetivamente pode se tornar uma diferenciação. É relevante pensar nesse aspecto também. E depois, por exemplo, que passou por essa consultoria inicial, ele entendeu agora esse nicho de mercado, essa oportunidade, qual é o próximo passo em termos até de cursos que a pessoa pode fazer, o empreendedor, para poder capacitar cada vez mais e melhorar o seu negócio? Sim, então assim, hoje a gente tem dentro de um cenário de cursos dentro do Sebrae, não especificamente de nicho de negócios, mas tem cursos direcionados para melhorar a comunicação. Então, tem cursos de marketing, marketing digital, por exemplo, que vai transpor uma forma de você posicionar a sua marca, o seu produto, como escrever, o seu né? Colocar no Instagram e tudo mais. Direcionar esse tipo de ação. E aí, olha como é importante esse cenário do marketing quando a gente fala de curso. Existem cursos de marketing digital, que vão ajudar o empreendedor a trabalhar campanhas de anúncios para segmentar esse mercado. Porque se eu atendo, por exemplo, um mercado, né, do ramo de bebês, né, produtos para bebês, é provável que eu precise fazer campanhas e anúncios para pais e mães. Exato. E aí, qual é o perfil, né, desse comportamento desse cliente no momento que ele está, né, para ganhar o bebê, ou ela, né, receber e ganhar o bebê, enfim. Então, talvez o marketing, nesse momento, como curso, vai ajudar ele a trabalhar uma comunicação direcionada. Olha que tu me trouxe um insight aqui até para trazer um cenário de tendência, né, que é o cenário de dropshipping, que é onde as pessoas vendem na internet produtos que não são seus ou não são do seu estoque. E isso é uma tendência e é um negócio de nicho. Você pode vender livros, você pode vender produtos pets, enfim, você vai estar trabalhando, né, a venda de um produto sem ter isso em estoque, mas você vai estar segmentando e ampliando o seu mercado através da internet ou através da venda online. E que você não precisa ter exatamente a loja física ali, você vai vender tudo ali. E nem em estoque, Alexandre. E nem Esse estoque. Esse aqui é o melhor ainda. Então, é um diferencial também e é um negócio de nicho com vários segmentos de mercado hoje fortemente atingidos, né? Livraria, E como é uma tendência, pet, produtos de beleza. Claro, e como é uma tendência, com certeza o Sebrae ensina como fazer o passo a passo disso. Exato. Hoje, com certeza, os nossos consultores estão preparados para avaliar isso, para estruturar e poder despertar nele. Olha, empresário, talvez o cenário aqui, quando você atua nesse segmento, você pode se especializar, tornar isso personalizado, exclusivo e se tornar um negócio de nicho onde você está inserido. Puxa. Tanto fisicamente quanto digitalmente, né? Claro que a gente vê agora uma vasta área, né, em que pode isso acontecer, de você segmentar e tal, mas hoje, na tua opinião, e de acordo com as pesquisas e tal, o Observatório Sebrae, qual é o tipo de setor, a área
que mais está crescendo essa tendência de nicho? Se a gente olhar para o cenário da economia prateada Sim. e para o cenário pet, disparado, esses segmentos estão muito aquecidos. Falando do cenário nacional, o mercado da beleza, então quando a gente fala hoje de produtos específicos para pele negras, peles orientais, peles brancas, enfim, esse cenário de desenvolvimento de produtos e serviços para beleza também estão bastante em alta, né? Sim. É uma tendência. Com certeza, esses três aí Então, eu considero. pet, beleza... E a economia prateada. A economia prateada. Tem um cenário. Que quando a gente fala mesmo de economia prateada, a gente está falando de... Pessoas com mais idade ou pessoas na melhor idade. Entendi, a partir dos 50 anos. Exato. Hoje a gente até leva em torno de 60, 70 anos, é um público 60, bem 70. específico de necessidade de consumo e de experiência, e que isso realmente, a tendência é que a gente trabalhe com esse público cada vez mais, né? E a gente viu há um tempo atrás, agora, principalmente a partir da pandemia, né, 2020, uma explosão de barbearias, por exemplo. Só que cada vez mais eu encontro barbearias que encontram novas formas de atender, né? Então eles botam lá bebidas, botam uma sinuca, botam várias coisas. E agora eu vi uma barbearia, que até eu estou vendo lá tal, como é que eles fazem, que são por cabines. Então é totalmente exclusivo. A pessoa passa lá por um visagismo, entra ali dentro e faz uma consultoria primeiro de imagem e depois o profissional vai lá e faz toda, quer dizer, ele não é mais só o barbeiro, ele é visagista também. Olha que bacana. Olha que bacana essa forma que tu traz, Alexandre. E a gente tem que avaliar realmente quando a gente fala de negócio de nicho nesse aspecto. O fato de a gente ter hoje um ramo vasto de barbearias atuando com o mesmo comportamento, né, todas tendo bebidas, todas tendo uma mesa de sinuca, isso não é mais um negócio de nicho. Não é mais, exato. Porém, quando a gente traz o cenário do visagismo, a gente consegue classificar. Então, assim, o segmento é da beleza, o mercado é barbearia, o nicho é visagismo, perdão. Só. Então, isso sim é um negócio de nicho. Agora, se ela ainda está no cenário de segmentar por ser ramo de beleza e barbearia, ela está no ramo, está no segmento, mas não está fazendo uma diferenciação nicho. E o visagismo, com certeza, é um negócio nichado. E olha que bacana, ele começou, esse empreendedor, há 1 ano. Olha E em 1 ano, ele já está montando a segunda em Balneário Camboriú. Isso aí é a diferenciação de quem está na expansão no negócio de nicho. Né? Isso vai levar ele, com certeza, a se posicionar, porque, assim, a dor que talvez ele atende desse cliente, desse consumidor dele, não é necessariamente só a beleza, mas é a imagem que impacta, né? O que o visagismo traz para a imagem desse profissional ou dessa pessoa nos ramos que ela atua. Eles até perguntam, o que você quer transmitir na tua profissão? Né? Como é que você quer ser visto pelas pessoas? Vamos colocar isso na sua expressão. E olha quanto é diferente isso, né? Porque uma coisa é a gente chegar numa barbearia ou num salão de beleza e dizer o que eu quero fazer no meu cabelo. Eu quero fazer isso no meu cabelo, na minha barba. Outra coisa é chegar e dizer assim, olha, eu quero transmitir isso. E aí é o profissional que vai dizer, olha, para transmitir isso, segurança, competência, profissionalismo, enfim, o que ele quiser posicionar, e aí é o profissional que vai direcionar. Então, você agora acabou de entender, eu acho que ficou muito claro, né, para todos nós aqui também, esse nicho que é cada vez mais crescente e como é que você pode nichar nesse seu mercado, né? A gente já está inventando até um verbo, nichar, mas eu acho que hoje já se... A gente fala nichar, nichado, a gente acaba, né, Exatamente. transferindo isso. Mas é muito bacana e trazer essa sua experiência de mais de 10 anos já de Sebrae. Já há um tempo você vê essa tendência toda ou é muito recente? Não, assim, Alexandre, é evidente que para eu estar atuando nesse segmento, eu tenho estudado cada vez mais, né, o comportamento das pessoas. E isso é o fato. A gente tem que avaliar o comportamento para tomar decisões sobre o que é uma solução para essa dor do mercado. Então, eu acabo olhando para as pesquisas que eu venho desenvolvendo, mas acabo olhando também especialmente para onde eu estou inserido. Então, de forma bem transparente, eu sou mãe em carreira solo, então eu tenho a minha família, o meu núcleo familiar de maneira diferente, e a minha forma de consumir é um pouco diferente. Eu tenho uma irmã que é deficiente, então ela tem uma forma de consumo diferente, e que ela depende daí de algumas facilidades para ela conseguir consumir. Meus pais já são idosos, já passaram de 60 anos, também tem um comportamento de consumo diferente. Então, só de olhar o nosso ao redor do nosso público, da nossa, da nossa família, mesmo, né? do nosso dia a dia, a gente começa a entender, poxa, que a gente pode nichar e pode segmentar de forma muito estratégica para atender as necessidades do cliente. E quer dizer que a gente vê hoje assim, mas já se inventou de tudo, né? Mas sempre tem algo novo acontecendo, né, ao nosso redor. É isso mesmo. E a cada momento que o mercado muda, isso também vai mudando. Então, o fato é que a gente fala hoje dessas tendências, que elas demonstram, né, um consumo aquecido nos próximos anos, mas efetivamente o que vai demonstrar é a forma que a gente vai seguir, né, dentro
né, do mercado. E é sempre bacana, eu acho que as consultorias do Sebrae sempre mostram muito isso, né? Tentar olhar o seu negócio de uma forma bem mais ampla e como se fala muito, né, em 360. Todos os pontos do seu negócio. O consultor tem que ter esse papel, inclusive, né? Porque o empreendedor que está dentro da empresa, ele literalmente está atrelado a várias funções e ele não consegue parar para olhar de fora, como a gente fala. Então, o consultor ele tem que chegar com esse olhar de fora e dizendo, olha, aqui é oportunidade. Aqui é desafio para ser superado. Aqui é a oportunidade de você desenvolver melhorias em processo. Aqui você pode inovar, aqui você pode segmentar e aqui você pode também tornar isso nichado. Tem algum curso que você recomenda, por exemplo? Você já falou do Ali, né? Que é os agentes locais de inovação, mas tem dezenas e dezenas, acho que até centenas de cursos diferentes. Tem um curso que é impossível não recomendar, e eu falo porque eu fiz isso só em 2015, mas eu levo só porque eu digo que podia ter feito antes, inclusive, mas eu acredito que o Empretec é com certeza uma virada de chave para quem está iniciando no empreendedorismo, né, ou para quem já empreende. E você quer buscar, né, comportamentos empreendedores, o Empretec vai com certeza despertar em você uma forma diferente de vender, de propagar e desenvolver o seu negócio. É verdade, tem pessoas que saem assim do Empretec e dizem assim, não, minha vida é antes e depois do Empretec, né? Eu tenho isso também, tá, Alexandre? Para mim o Empretec é um divisor de águas, então se é uma imersão para desenvolver competências empreendedoras e que possa, assim, você virar a chave do empreendedorismo no seu negócio, com certeza o Empretec seria a minha sugestão. Que legal. Querida, eu quero te agradecer, Fabrícia, pela tua participação, ter dado aqui e compartilhado um pouco dessa experiência, né, porque é tão enriquecedora e que abre os nossos olhares e ouvidos também para que os nossos negócios fiquem cada vez melhores, né? Obrigada, Alexandre, pelo convite também. Valeu. E a gente aguarda aqui numa próxima ocasião. Combinado. Obrigado. Até mais, Fabrícia. Tchau, tchau. Você também, obrigado pela sua participação. Empreenda Santa Catarina de hoje, que estava uma delícia, né? Tomara que tenha inspirado você também a nichar e procurar segmentar cada vez mais a sua empresa. Até o próximo programa.